Desde os tempos mais antigos, algumas histórias foram consideradas perigosas demais para serem contadas abertamente. Elas sobrevivem em fragmentos de textos esquecidos, em pergaminhos escondidos em cavernas e em livros mantidos fora do alcance do público por séculos. Entre esses grandes mistérios está o destino dos Nefilins, uma raça que, segundo antigas tradições, não pertencia nem ao céu, nem à terra. A nossa história começa em um mundo antes do grande dilúvio, uma era muito diferente da nossa. As escrituras descrevem um tempo em que a terra estava cheia de violência e corrupção. E é nesse cenário que surge um dos relatos mais intrigantes da história, registrado no livro de Gênesis. Lá é dito que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e decidiram tomar esposas entre elas. Dessa união proibida nasceram seres extraordinários. Eles eram gigantes, poderosos e diferentes de qualquer humano comum. Ficaram conhecidos como Nefilins. A Bíblia menciona esses gigantes de forma breve, mas outros textos antigos, como o livro de Enoque, desenvolvem a história com muito mais detalhes. Enoque, um manuscrito preservado principalmente na tradição etíope, revela que esses filhos de Deus eram anjos chamados vigilantes. Eles desceram à terra e ensinaram aos humanos conhecimentos proibidos. Segundo o texto, esses anjos revelaram segredos que deveriam permanecer escondidos: a fabricação de armas, magia, astrologia e outros conhecimentos que alteraram profundamente o curso da humanidade. O resultado foi um mundo mergulhado no caos. Mas o maior problema não foi apenas o conhecimento proibido, foi o nascimento dos gigantes. Os Nefilins cresceram rapidamente e se tornaram enormes. Relatos antigos dizem que seus tamanhos ultrapassavam qualquer humano. Eles consumiam grandes quantidades de comida e, quando os recursos da terra começaram a se esgotar, passaram a atacar os próprios humanos. A violência tomou conta do mundo. O livro de Enoque descreve como esses gigantes destruíam cidades, devoravam animais e até mesmo pessoas. O mundo pré-diluviano teria se transformado em um lugar dominado por seres híbridos e forças corrompidas. Foi nesse momento que, segundo a tradição, Deus decidiu intervir de forma radical: o dilúvio. O evento descrito em Gênesis foi um julgamento sobre a corrupção que dominava a terra. A água cobriu o mundo, destruindo quase toda forma de vida. Os gigantes morreram. Mas é aqui que surge uma das perguntas mais misteriosas. O que aconteceu com os espíritos deles? Humanos, segundo a tradição, possuem alma e espírito que retornam a Deus ou aguardam julgamento. Anjos pertencem ao mundo celestial. Mas os Nefilins eram algo completamente diferente. Híbridos, metade humanos, metade celestiais. Por causa disso, textos antigos afirmam que seus espíritos não tinham lugar definido na criação. Eles não podiam voltar ao céu, pois não eram anjos. E também não podiam permanecer na terra como humanos, pois sua natureza não era totalmente humana. Essa condição teria criado algo que os textos antigos descrevem como espíritos errantes. O livro de Enoque afirma que os espíritos que saíram dos corpos dos gigantes permaneceriam na terra como espíritos malignos, vagando invisíveis, causando destruição e tentando dominar os vivos. Segundo alguns intérpretes, esses seriam a origem do que mais tarde ficou conhecido como demônios. Essa ideia aparece em várias tradições antigas. Diferente dos anjos caídos que foram aprisionados, os espíritos dos Nefilins receberam outra sentença. Eles não foram enviados diretamente para um lugar final, mas deixados no mundo, no entanto, não completamente livres. Algumas tradições dizem que parte desses espíritos foi confinada em regiões específicas, principalmente nas profundezas do mar. A ligação entre o oceano e o mundo espiritual é muito forte em textos antigos. O mar era visto como um lugar de caos primordial, um território onde forças desconhecidas habitavam. Alguns intérpretes associam isso ao conceito do abismo, mencionado na Bíblia como uma prisão para forças perigosas. Quando o dilúvio ocorreu, muitos desses espíritos teriam sido empurrados para as regiões profundas associadas ao mar. Uma espécie de prisão invisível, controlada, mas não totalmente isolada. Cavernas submarinas e fossas oceânicas
eram vistas como símbolos físicos dessas prisões espirituais. Outras tradições, porém, dizem que esses espíritos não ficaram totalmente presos. Eles ainda teriam acesso ao mundo humano, mas não da mesma forma. Sem um corpo físico, tornaram-se entidades invisíveis que buscam constantemente interagir com os vivos. Essa ideia se conecta de forma interessante com as narrativas de possessão espiritual encontradas nos evangelhos. Várias histórias mostram pessoas sendo libertas de espíritos malignos. Um detalhe curioso é quando esses espíritos imploram para não serem enviados ao abismo. Se eles temiam tanto o abismo, será que sabiam que aquele era o destino final reservado para eles? Alguns estudiosos acreditam que muitos dos espíritos mencionados nessas histórias poderiam ser exatamente os espíritos errantes dos Nefilins, seres sem corpo, procurando constantemente um hospedeiro humano. Segundo essa interpretação, eles teriam um desejo intenso de experimentar novamente o mundo físico. Sem corpo, não podem sentir, comer, tocar ou viver como antes. Isso criaria um impulso constante para tentar controlar seres humanos. Outro ponto intrigante é a relação entre esses espíritos e o mar. Em várias culturas antigas, o oceano era visto como um portal entre mundos. Criaturas gigantes e entidades misteriosas eram frequentemente associadas às profundezas. Um dos exemplos mais famosos é o Leviatã, mencionado em textos bíblicos como um monstro marinho colossal. Alguns sugerem que o Leviatã poderia ser um símbolo de forças espirituais antigas, ligadas ao caos primordial. Outros acreditam que histórias de monstros marinhos podem ter sido formas simbólicas de descrever a presença de entidades aprisionadas nas profundezas. Se essa ideia estiver correta, o oceano não seria apenas um ambiente físico, mas também um território espiritual. Ao longo dos séculos, várias tradições mantiveram a crença de que o mundo invisível está muito mais próximo do que imaginamos. Os espíritos dos Nefilins, segundo essas tradições, não desapareceram. Eles continuam existindo. Eles observam, influenciam e, em alguns casos, tentam interagir com a humanidade. Relatos antigos sugerem que esses espíritos também inspiraram cultos e religiões antigas que buscavam contato com entidades sobrenaturais. A ideia de espíritos que ensinam conhecimento proibido em troca de devoção poderia estar ligada diretamente aos espíritos dos Nefilins, tentando influenciar o mundo novamente. Mas existe um aspecto ainda mais misterioso. Algumas interpretações proféticas sugerem que esses espíritos não permanecerão presos para sempre. Passagens no livro de Apocalipse falam sobre momentos no futuro em que certas prisões espirituais serão abertas e forças que estavam confinadas serão liberadas por um tempo limitado. Se essas passagens estiverem conectadas à história dos Nefilins, isso pode significar que o destino final desses espíritos ainda não aconteceu. Eles estariam aguardando um momento específico na história. Isso cria uma narrativa incrível. Uma história que começa antes do dilúvio, continua de forma invisível ao longo da história humana. E talvez ainda tenha capítulos que não foram revelados. Se os textos antigos estiverem corretos, os espíritos dos Nefilins não desapareceram. Eles foram condenados a uma existência intermediária, sem céu, sem terra, sem descanso. Alguns presos nas profundezas, outros vagando invisíveis, sempre procurando uma forma de voltar a interagir com o mundo físico. Essa história permanece como uma das mais fascinantes e misteriosas tradições espirituais já registradas. E talvez, em algum lugar entre as páginas esquecidas de textos antigos e os mistérios do mundo invisível, ainda existam respostas que a humanidade simplesmente não descobriu. Obrigado por assistir. Se você gostou desse mergulho em mistérios antigos, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. 8. Approxima.